Então, pessoal, dando sequência à nossa disciplina, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o pH de sais. Como assim o pH de sais? Quando a gente dissolve um ácido em água, o caráter daquele meio, daquela solução, será ácido. Quando a gente dissolve uma base, em meio aquoso, o pH daquele meio será básico. Por quê? Porque aquele ácido vai dar origem a cátions H3 ou mais, que fazem com que o pH seja ácido. Aquela base dissolvida em água, desde que o pH da água seja neutro, o que vai acontecer? Vai dar origem a íons OH-, os ânions OH-. E esses ânions OH- fazem com que a concentração dos íons H3 ou mais se reduza. E isso faz com que o pH dela seja alto, ou seja, básico. Mas quando eu dissolvo sais, é isso que a gente vai ver a partir da aula de hoje. Então, o pH de soluções de sais. Quando eu dissolvo, por exemplo, uma solução de uma base na presença de um ácido, essa é uma reação de neutralização. Base mais ácido forma sal mais água. Toda reação de neutralização vai ser ácido, base, sal e água. O que vai acontecer? A minha base dará origem a dois íons, o cátion Na e o ânion OH-. O meu ácido dará origem também a dois íons, o cátion H+, e o ânion Cl-. O H+ com OH- vai formar água. O Cl com Na vai dar origem aos íons que, se evaporado toda a água do meio, eu vou ter o meu sal sólido. Bom, se eu dissolver agora um sal, este sal aqui, é essa o X da questão nessa aula. Se eu pegar este sal derivado de uma reação de neutralização e dissolver em água, qual o pH? Nesse caso, 7. Por que vai ser 7? Porque este sal teve origem numa base forte com um ácido forte. Tá? Então, todo sal derivado de uma base forte e de um ácido forte darão origem a soluções salinas, ou seja, solução onde eu tenho só o sal dissolvido em água, levando em consideração que a minha água estava em pH neutro, eu vou ter um pH neutro. Tranquilo? Mas quando não será? Quando a reação de neutralização tiver origem entre um ácido ou uma base fracos, ou ambos. Por exemplo, nesse caso aqui, então, concluindo, base forte, ácido forte, sal neutro. Então, soluções de sais neutros derivados de ácidos e bases fortes originam soluções neutras, desde que o pH da água fosse neutro. Se o pH da água for ácido ou básico, aí é outros 500. Nesse caso aqui, eu estou falando de uma solução feita com água em pH 7. E agora, se eu por um acaso reagir o meu HCl, que é um ácido forte, com uma base fraca, essa reação vai ocorrer formando o meu cloreto de amônio, é um sal. Esse sal, derivado dessa reação, quando dissolvido em água, vai dar origem a um pH menor do que 7, ou seja, num pH ácido. E por que isso, gente? Por que isso? Porque bases fracas reagindo com ácidos fortes dá origem a sais ácidos. Ou seja, soluções de sais ácidos derivados de ácidos fortes e bases fracas originam soluções ácidas. Mas por quê? Olha só, quando eu pego a amônia e reajo com água, olha só, vou explicar por que este sal é ácido. A amônia, quando reage com água, dá origem ao ânion amônio, que é o ácido conjugado dessa base, mais a base conjugada. Neste caso aqui, o que acontece? É uma base fraca e toda base fraca dá origem a um ácido forte. O ácido conjugado é um ácido forte.
Ou seja, este ânion, que é um cátion, é um ácido forte. Então, quando eu formo o cloreto de amônio, o cloreto é derivado do ácido forte. Não foi? Foi do HCl. Então, ele não vai interferir em nada. Depois a gente vai ver isso. Mas este aqui, sim, vai interferir. Por quê? Quando eu pego este aqui e dissolvo em água, a água vai funcionar como uma base, capturando este próton. E aí eu vou ter o quê? A presença de íons H3O+, que vão fazer que o meu pH se reduza. Porque o Ka deste ácido é 5,6 vezes 10 na menos 10. Ele é um Ka considerável. Então, o que vai acontecer? Este cátion aqui é o responsável pelo sal ser ácido. Então, quando eu falo que este sal é ácido, não é por causa do cloreto, e sim por causa do NH4. Esse NH4, que formando o par iônico aqui com cloreto, dá origem ao cloreto de amônio, este íon aqui é o que dá origem ao sal ácido. E como assim? Ó? A gente vai ver que existe várias espécies, né? Esse aqui é uma tabela de caráter ácido dos cátions, então aqui tem alguns, tá? De caráter. Agora, uma coisa que é importante a gente observar, ó, cátions de metais pequenos com carga elevada também dá origem a espécies ácidas, tá? Por quê? Porque o ferro, nesse caso aqui, ó, o cátion ferro, ele é um metal pequeno de carga elevada e para se estabilizar no meio, ele vai precisar estar agrupado com várias moléculas de água. Depois eu tenho uma ilustração para mostrar. Então, várias moléculas de água. Essa atração tão forte das moléculas de água pelo cátion ferro vai fazer com que uma dessas moléculas de água libere um próton, que vai originar o H3O+. É importante que a gente lembre, ó, que cátions do grupo 1 e 2 dão origem a sais nêutrons. Então, ó, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, de magnésio, de cálcio, de prata. Então, todos esses aqui, esse aqui não é da família 1 ou 2, né? A prata tá bem mais longe. Esses aqui são do 1 e do 2, ó, do 1, do 2 e da prata. Então, todos que são da família 1, do grupo 1, do grupo 2 e a prata, que tem carga mais 1, eles serão neutros. E nenhum cátion derivado de base, tá? Ou seja, nenhum dos cátions derivados da base será básico. Então, todos serão ou ácidos ou neutros. Os ácidos, todos diferentes desse aqui. Então, os metais derivados da família 1, 2 e a prata são os neutros. Todos os demais darão origem a cátions ácidos. Vamos ver então como isso aqui ocorre, tá, pessoal? Porque assim, ó, aqui nesse caso, a gente vê que, ó, por exemplo, o íon anilíneo, que é derivado da anilina, ele tem um próton aqui que vai doar para a água e vai formar H3O+. Tá, pronto, é ácido. Agora, nesse caso aqui, não tem próton. Por que forma? Por causa disso aqui, ó. Aqui é o metal. As moléculas de água vão estabilizar, vão hidratar isso daqui. Só que essa ligação é tão forte, tá, entre o par de elétrons do oxigênio com o metal, essa interação intermolecular é tão forte que a ligação entre o OH aqui dessa molécula de água se enfraquece, fazendo com que uma outra molécula de água venha aqui e capture, formando o que? H3O+. Então, aqui está o caráter ácido desse metal. No momento que ele atrai as moléculas de água, essa interação derivado dele ser um metal pequenininho, com carga elevada, vai fazer com que essa interação intermolecular entre este metal e as moléculas de água seja tão forte que enfraqueça a ligação covalente entre o oxigênio e o hidrogênio
e que faça com que a próxima molécula consiga atrair, né, esse próton formando H3 ou mais. Então, aumenta a concentração de H3 ou mais, faz com que o pH diminua, pH ácido. Ficou claro, pessoal? Então, por que esses cátions são? Então, voltando aos sais, o que vai acontecer? Ó, eu posso ter outro exemplo aqui. Ó. Eu tenho um ácido, né, H2S, ácido sulfídrico, na presença de água. Nesse, que é a minha base, né? Então, ele vai doar um próton para a água, formando uma base conjugada. Esta base conjugada, né? Ela pode, por si só, quando formar um sal, capturar um próton da água, formando o ácido conjugado de novo e a base conjugada. Sais derivados dessa espécie aqui, né, são sais básicos. Por quê? Porque dá origem a espécies, ou seja, o sal formado derivado do ácido sulfídrico, né, ele vai dar origem a uma base conjugada forte, porque esse ácido é fraco. Essa base, então, por sua vez, a essa base conjugada, que agora aqui ela vai ser a base, dá origem a um aumento na concentração de OH-. Então, são sais que são básicos, né? Então, aqui, exemplos. Ó, de caráter ácido, são poucos ácidos. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor para vocês. Lembra quando a gente estava calculando, né, a dissociação, né, de cada um dos hidrogênios ácidos, né, do H3PO4, aqui, ó, H3PO4, do H2SO4, do ácido sulfúrico, ácido fosfórico? Então, o primeiro íon formado, então, eu tenho o ácido e aí ele doa o primeiro próton. O primeiro íon formado, ele ainda é ácido. Então, se eu reagir ele com uma base, como hidróxido de sódio, eu vou formar um dihidrogeno fosfato de sódio, né? Porque eu vou ter NaH2PO4. Esse ainda é ácido, então se eu dissolver em água ainda é ácido. Agora, se essa espécie aqui doar mais um hidrogênio, eu já passo a ter sais ou neutros ou ácidos, ou básicos, desculpa. Então, ó, os neutros são os derivados dos ácidos fortes, ácido clorídrico, bromídrico, iodídrico, ácido nítrico, né? O que vai acontecer? Os outros aqui são ácidos que vão dar origem a sais básicos. Ó, o que eu falei aqui, HS do ácido sulfídrico. Se eu doar mais um próton ainda aqui, ó, porque ele tem 2 prótons, né? Ele pode doar o primeiro e depois o segundo. Ele ainda vai formar um sal básico. Então, todas as espécies são bases conjugadas de ácidos fracos que vão formar sais básicos. Ficou claro, pessoal? Então, o que é importante que vocês observem? Que eu tenho espécies ácidas, né? Sais ácidos e sais básicos. Quem são esses sais ácidos ou básicos? São aqueles derivados de ácidos fracos reagindo com bases fortes ou de bases fracas reagindo com ácidos fortes, ou ainda entre ácidos e bases fracos reagindo entre eles. Então, lembrando, quando uma espécie, a amônia, por exemplo, a amônia, captura o próton da água, ela dá origem a um ácido forte. Por que eu sei que é forte esse ácido? Porque essa base é fraca. Toda base fraca dá origem a um ácido conjugado forte. Agora vamos pensar num ácido. O ácido acético é um ácido fraco. Dá origem quando ele doa o seu próton, ele dá origem a uma base acetato forte. Porque o ácido é fraco, base conjugada forte. Entenderam? Então, se eu utilizar um sal com essas espécies que são bases ou ácidos conjugados de espécies fracas, eu vou ter um sal diferente de neutro. Depois, na próxima aula, a gente vai ver como calcula isso. Tá? E aí eu volto a recapitular, se não ficou claro, essa parte da onde sai
o caráter ácido ou básico dos sais. Tranquilo? Então, até a próxima aula.